queria saber uma qualidade indispensável para quem trabalha com crédito. Paranoia. Hoje a gente tem um pouco mais de 60 bi de ativos sob serviço. Tá? Daqui 3, 4 anos deve passar aí de 200 bi. O futuro ainda é brilhante? Sem dúvida. Veja, a gente tem um regulador, tá? Muito competente, capital doméstico suficiente para fundear as estruturas. Tá? Não depende de financiamento externo. A gente tem um movimento de originação, de centralização financeira, né? Com empresas concedendo crédito nas suas cadeias, com fintechs, tá? Com securitizadoras e factorings migrando para uma estrutura de mercado de capitais. Então, a gente tem um arcabouço regulatório de mercado muito favorável para um longo prazo de crescimento estrutural consistente. Olá, nosso amigo do Crédito Privado 360. Sou Aloysio Alves e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Manuel Neto, que é o cofundador da Canastra, que é a maior gestora de FDICs do país por número de fundos, mais de 300. É uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por estar aqui, Neto. Oi, Luiz. Obrigado pelo convite. Muito bem, eu queria, assim, bastante gente conhece vocês já, especialmente depois que o Itaú virou sócio, né? E também pelo tamanho que vocês têm, mas eu queria que você contasse brevemente aqui o que foi a gênese da Canastra, como é que vocês se tornaram o que são hoje, né? Bom, eu acho que a gente... Primeiro, né, o que a gente faz hoje, para quem não conhece a companhia? A gente atende todo tipo de esteira, todo tipo de ativo focado em crédito privado, né? Com licenças próprias. Então, a gente tem administração, gestão, securitização, tá? E banking as a service dentro de casa, integrado com uma plataforma própria, né? de tecnologia nossa, para poder gerir, né, esses ativos ao longo de todo o ciclo de vida dele, né, desde a análise, da aquisição, controle de covenants, gestão de passivo. E da onde surgiu isso? Né? Acho que, fundamentalmente, a gente enxergava um movimento de descentralização da originação de crédito, né? Por um lado, geográfica, né? Então, saindo do eixo Rio-São Paulo, de outro, saindo do balanço dos bancos, né? Um movimento que vem ganhando força no Brasil nos últimos anos. Hoje, mais crédito já é concedido fora do balanço dos bancos do que dentro do balanço dos bancos. E lá atrás a gente olhava para essa tendência e apostava nela e apostamos nela, tá? Resolvemos, então, empreender construindo esse negócio. E depois, né, do contexto de mercado, vem o contexto de prestação de serviço. A gente olhava e via uma fragmentação forte dos prestadores de serviço em função do tipo de estrutura que você está fazendo, do tipo de crédito, e sentia falta de ter dentro de um mesmo grupo, né, de uma mesma plataforma de atendimento, de um mesmo time de relacionamento, todos os serviços que fosse agnóstico ao tipo de estrutura. Então, surge daí, né, a ideia de construir uma plataforma agnóstica, né, e completamente dedicada para crédito privado. Joia. E parece ambicioso. Quanto ambicioso é isso? Bom, depende do horizonte temporal, né? Acho que a gente sonha grande, né? E é ambicioso, ao mesmo tempo que a gente é humilde e abaixa a cabeça para executar no dia a dia. Mas, claramente, a gente quer ser o maior player quando se fala em crédito privado no Brasil. Uhum. Tá? Estamos trabalhando para isso todo dia. E assim, dá para a gente uma dimensão, Neto, assim, de quanto grande isso pode ser em termos de ativos sob gestão? Você está falando que muito dinheiro de crédito, ele está saindo dos bancos e migrando ali para essas estruturas, FDIC e outros. Quanto vocês têm sobre gestão hoje, por exemplo, e quando a gente deveria ver, sei lá, daqui 4 anos? Olha, a gente
hoje a gente tem um pouco mais de 60 bi de ativos sob serviço, tá? Incluindo administração, gestão e emissão de securitização, tá? Daqui 3, 4 anos deve passar aí de 200 bi, tá? Depende muito né, não só do ganho de share, mas do crescimento do mercado também, né? O mercado de FDIC sozinho vai bater 1 tri de ativo esse ano ainda, né? E você tem as outras estruturas, né? Debêntures securitizadas, CRIs, CRAs. Agora, eu prestava atenção aqui enquanto você mencionava esses elos todos da cadeia pelos quais passa um crédito que vem pelo mercado de capitais, né? Ele tem lá um originador, escrituração, agente fiduciário, advogado e tal, e os services ao longo do processo ali até chegar ao investidor. É uma cadeia longa, né? Assim, me parece que vocês identificaram que a verticalização desse processo ali é uma forma de ganhar eficiência e concorrer melhor no mercado, que forçosamente vai ter que ganhar eficiência aí nos próximos anos. Estamos indo na direção certa? Sim, eu acho que você precisa segregar aqui, né, no que é verticalização de fato e o que é composição de portfólio de produto e serviço, tá? Então, a gente queria ter o máximo possível dentro de casa que fizesse sentido para reduzir a jornada para estruturar uma operação, tá? E existem algumas estruturas que eu posso, então, né, compor mais de uma licença. Então, eu posso ter uma SCD bancarizando, tendo uma conta escrow, emitindo um boleto de uma operação de uma securitização ou de um FDIC, por exemplo, né? Mas eu não posso ter a emissão, né? Eu não posso ser a securitizadora ou agente fiduciário. São partes que precisam ser separadas, né? Porque você tem o fiduciário supervisionando o emissor, né? Então, nesses casos, a gente não atua. E aí você tem as partes complementares, né? Como agência de rating, um legal advisor, né? O escritório de advocacia, que o objetivo não obviamente, ter isso dentro de casa, mas como que a gente monta uma esteira e onboarda eles na plataforma para facilitar o acesso à informação, de modo que para o originador e para o investidor, a jornada fique mais rápida, mais fluida, mais transparente, com melhor governança e menor custo. Joia. E aí, então, quer dizer, a ideia é que, dependendo do perfil e da preferência de cada tipo de emissor, ele possa contratar de vocês um ou mais serviços desse processo todo. Isso. Né? Ele pode contratar para um determinado veículo, tá? Então, imagina, para um FDIC eu posso contratar, né, a administração, a gestão e emissão de boletos, por exemplo, daquele fundo, né? Ou ele pode contratar produtos, veículos diferentes ao longo da jornada. Então, hoje ele vai fazer um FDIC, amanhã ele quer fazer uma debênture securitizada, né? Depois ele quer operar um CRI, né? E a gente tem casos desses em que, né, ou um investidor, né, que é cliente, usa a plataforma, ou um originador contrata, né, e usa a gente ao longo do tempo, veículos diferentes e licenças diferentes, né? Então, são empresas dentro do grupo econômico, né, que ofertam esses serviços, e aí a tecnologia, né, a gente se alavanca e aproveita a expertise, né, de gestão da qualidade do ativo, da análise do crédito, de monitoramento de covenants, a gente usa e aproveita esse sistema, né, ao longo desses veículos. Vou fazer uma provocação aqui, né? Então, assim, a gente sabe que cada um desses elos aqui, ele tem uma participação relevante ali para dar uma rigidez para o processo, né? Assim, de ter um agente fiduciário para que, caso a gestora tenha algum problema, ele garanta lá os ativos para o investidor e tal. Mas essa cadeia toda, ela não é muito extensa? A gente não deveria ver aí, algum momento aí nos próximos anos, com o advento da tecnologia, de avanços regulatórios, isso ser um pouco mais simplificado do que é hoje? Olha,
É um dilema do quanto que você quer simplificar versus o quanto que você perde de governança e supervisão, né? Você, assim, o objetivo de você ter um agente fiduciário, um emissor, é claro que o agente fiduciário está, né, verificando os eventos, verificando o período da operação. Então, assim, em alguns casos, a gente não vai ver isso acontecendo, tá? Em outros casos, e aí a 175 trouxe isso, o regulador entende que eu já tenho um movimento de mercado indo na direção de inovação, né? Pega o exemplo das SCDs, né? Então, a gente passa a poder ter, dentro do mesmo grupo econômico, né, uma SCD que é cedente, tá, de um fundo, de uma gestora daquele mesmo grupo econômico. Porque entende-se que eu não estou fazendo a cessão daquele crédito, que eu não estou direcionando o recurso do fundo para mim mesmo, né? Isso eu não poderia fazer. Enquanto gestor, eu não posso, né, emprestar para mim mesmo, alocar fundo recurso em mim mesmo. Mas no caso da SCD, quando você olha o processo de bancarização e emissão das CCBs, existe um tomador claro que é fora do grupo econômico. Ela é cedente por uma questão regulatória, né, em que ela faz a emissão da dívida. O regulador entende isso e avança nessa direção, né, com clareza. Então, acho que vão ter coisas que a gente enxerga que é positivo e que acontece, vão ter coisas que, cara, simplesmente precisa ser separado mesmo. Aí, aonde que eu acho que o mercado precisa e vai evoluir é na integração das partes, como que essas partes se comunicam, né? E aí, acho que o nosso caso, claro, é construindo uma plataforma que não só para dentro de casa, mas também para fora, né? Para os agentes fiduciários, as registradoras, com as empresas de assinatura, né? Para que eu consiga integrar tudo isso àqueles serviços que não são, né, parte do grupo. Neto, com esse crescimento acelerado que a gente está vendo acontecer aí, primeiro no crédito privado de maneira mais abrangente e no FDIC em particular, a gente vê, acompanhando esse processo aí, o pessoal está chamando de dores do crescimento, né? Ou seja, tem uma coisa muito boa surgindo ali, tanto para quem toma recurso, porque ele tem uma possibilidade ali que talvez ele não encontrasse nos bancos, ou faz mais sentido para ele do que tomar no banco, e do investidor, porque tem uma oportunidade de ganho acima dos instrumentos mais tradicionais de investimento. Porém, a gente tem visto se avolumarem aí casos, né, de mau uso e casos mal sucedidos, né, de operações de crédito, algumas RJs, fraudes. E assim, a questão análise da qualidade do crédito, né, gestão, está crescendo ali por parte dos investidores. Eles querem saber quem faz o negócio bem de cabo a rabo. Uhum. E eu queria entender, assim, no jeito canastra de fazer aí, o que vocês... quais são alguns pontos ali de atenção, de alguns critérios, algumas réguas que vocês usam para... porque, enfim, no final do dia a reputação dá muito trabalho de conseguir, é facinho de perder, né? De fato, a reputação, assim, né, é muito difícil de você construir e muito fácil de você perder, né? Mas para além da fidúcia, você tem um aspecto regulatório e o regulador exige que sejam feitas medidas, por exemplo, de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, tá? Existe uma diferença entre Banco Central e CVM na capacidade, tá, que a autarquia tem versus a autoridade monetária de imprimir supervisão pelo tamanho, né, do mercado que a CVM, dado o orçamento disponível, né? E, inclusive, tem uma discussão importante agora orçamentária da CVM acontecendo. Mas essa visão de que o fundo ele é mais permissivo do que uma instituição financeira, eu nem diria que ela é correta, tá? Porque o administrador, o gestor,
né, o custodiante, eles têm papéis, tá, determinados pela CVM naquilo que eles precisam fazer para garantir e compliance está lá dentro, tá? Se tem players que, pelo mercado ter crescido muito, né, você tem perda de governança porque um player ou outro não tem o nível de governança que você deveria ter, que diga-se de passagem, isso acontece nos bancos também, né? Você tem bancos grandes e bancos novos que surgem e, às vezes, não tem o mesmo nível de governança que um banco grande. Isso acontece pelo tamanho e crescimento do mercado, mas não quer dizer que não existe a necessidade, tá, regulatória de você ter mecanismos para prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Acho que até de um ano e meio, um ano para cá, ficou mais claro a necessidade de terem os mecanismos reforçados, né, de ter ferramentas. Eu acho que não é só o manual para fazer, você tem que ter ferramenta que te permita fazer isso em escala para resguardar que você não tenha nenhum tipo de operação fraudulenta ou vinculada com crime financeiro ali dentro. Porque basta acontecer um problema, né, que isso já causa um estrago que vai demorar muito tempo para consertar. Exatamente. Né? Agora, com esse trabalho que vocês vêm fazendo, queria se você pudesse ilustrar um pouco como é que isso é determinante para vocês escolherem e onde vocês entram, onde vocês não entram. Tem algum caso, por exemplo, que você pode contar aqui e falar assim, olha, por causa da nossa iniciativa de usar determinadas ferramentas, determinados processos aqui, a gente evitou aí algum tipo de problema? Bom, a gente teve, acho que historicamente, tá, desde o início da companhia, a gente... E foi quando? Foi 2022. 22. Tá, janeiro de 2022. A gente se preocupa e vem revisando as políticas e existem setores, né, que historicamente a gente optou por não trabalhar e revisou políticas, né, no meio do caminho. Por exemplo, né, postos de combustíveis é uma coisa que você olha e fala, olha, a gente vê que tem mais risco nesse setor, né, e a gente optou por não trabalhar, né, e depois a gente viu que teve casos, né, sensíveis num setor ou outro que a gente deixou de atuar. Tá? Uhum. E os interlocutores que trabalham com vocês, né, os outros elos da cadeia ali, os investidores, como é que tem sido essa conversa, né? Porque um mercado que está crescendo tão rápido, com uma boa parte do público que não é tão esclarecida assim, ele pode falar assim, mas vem cá, por que você não está me oferecendo um produto aí que paga CDI mais 6? Né? Porque tem um pessoal aí que está oferecendo, por que não, né? Uhum. Como é que é essa conversa? Acho que uma coisa importante para colocar o contexto de Canastra a nossa base de investidores, né? Os investidores que alocam nos produtos que a gente estrutura e opera, são investidores profissionais, tá? Uma coisa qualificados, mas assim, basicamente profissionais, na sua maioria são investidores institucionais. Então, assim, é muito mais fácil de ter uma conversa de tipo de produto por yield, porque o retorno está associado ao risco que você está tomando, né? O que é importante? Eu ter transparência, são duas coisas. O máximo de eficiência operacional possível, tá? Quando a gente está falando de crédito privado estruturado, eu tenho risco operacional, e problema operacional, e desafio operacional, né? Então, mitigar o risco operacional significa redução de spread, tá? E no limite você reduz o risco operacional a zero, né? Que seria conceitualmente uma estrutura ultra eficiente. E de outro lado, é você ter transparência para conseguir precificar o risco, né? Então, se eu tenho um risco operacional, o risco de crédito, tá? Então, se eu tenho um risco operacional reduzido ao próximo de zero, né? Eu vou ter ali um risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, que é meio que uma constante quando você está falando, né, do tipo de ativo. Vai sobre precificar o risco que você está tomando, né? E chega no spread. Quando você está falando de investidor institucional, essa é uma conversa mais clara,
né? Então, a gente tem menos essa pressão, tá? Ah, por que você não tem um produto assim? Olha, produtos com maior risco tem maior yield, produto com menor yield tem menor risco. E acho que em boa medida a gente vê isso, tá, no mercado. Algumas estruturas a gente vê um excesso de liquidez, investidor disputando um ativo, tendo compressão de spread, né? E aí isso significa ter conversa, mas olha, isso aqui eu vejo compressão de spread, não julgo que tem assimetria positiva. Mas aí é de cada investidor tomar essa decisão de alocação. Tem duas questões que volta e meia elas voltam ali. Eu queria ouvir a tua impressão aqui sobre elas. Uma é assim a coisa de mercado e FDIC, ele também ser sujeito à marcação mercado. Esse é um tema complicado, cara. É difícil porque, assim, veja, o que é o conceito de marcação a mercado? A precificação de um ativo, ela deveria refletir o valor mais próximo do valor de real se eu precisasse liquidar esse ativo hoje. Quando eu estou falando de um ativo público, listado, existe um preço na tela, é muito fácil fazer marcação a mercado. Quando eu estou falando de ativo privado, eu não sei qual é esse preço de mercado, né? Existem várias metodologias para você tentar inferir, né? Inferir o valor daquele ativo. Acho que mais comumente utilizada é provisão de perda, né? Então, você vai estimar de forma estatística para aquele ativo, para aquele segmento, o que é a perda esperada, né? E vou refletir essa perda esperada no meu portfólio, tá? Disso para ir fazer uma marcação a mercado, é muito difícil quando eu não tenho mercado, né? Para os ativos que eu tenho mercado, tudo bem, é uma questão operacional. Mas ativos que não existem no mercado, e veja, quando eu estou falando de crédito privado, é difícil ter padronização das estruturas, né? É difícil até de estimar, mesmo, Tem não FDIC tem... de precatório, né? Por exemplo, né? Exatamente, precatório, né? Crédito judicial. Veja, existem alguns ativos que eles tendem a ser mais líquidos, tá? Se eu precisar vender a carteira, não pensa em recebível de cartão de crédito, tá? Quando você compara com outros, por exemplo, um precatório, né? É mais fácil de precificar, né? Mas, no geral, quando se fala de classe de ativo, é muito difícil de trazer precificação ao mercado, né? E aí você entra na discussão que eu tenho a precificação justa das carteiras, né? Ou vou fazer uma coisa só para cumprir tabela. Ou Né? fazer um negócio só para cumprir tabela. E assim, eu te falo que existe uma preocupação grande, tá, dos administradores e gestores de carteira para garantir que você tá com a precificação correta. Às vezes a gente vê uma coisa ou outra saindo aí, uma preocupação dos investidores, está com a marcação correta. E assim, do lado de cada mês eu te falo por A mais B, né? Os administradores e gestores que são sérios e que são competentes, tá, se comprometem com precificação e transparência na marcação dos ativos. Bom você levantar esse ponto, assim, que eu queria ouvir aqui, assim, na sua opinião, como é que vamos identificar os gestores que são sérios e eficientes? Quais vão ser as métricas ali? Tem uma métrica, Luiz, tempo e consistência. Que acho que nos últimos anos, né, teve um crescimento muito forte, acelerado no número de gestores, né? Aí o joio e o trigo crescem juntos. O joio e o trigo crescem juntos, o mercado está muito líquido, né? Renda fixa retornando mais que renda variável, quando você, né, ainda mais quando você decompõe ali volatilidade. O mercado está líquido, né? Líquido, falta ativo, sobra dinheiro e falta ativo. E aí você tem casas novas surgindo e casas que às vezes não eram de crédito entrando em crédito. E aí fica a pergunta, né? Quem está fazendo o trabalho certo e quem não? O crédito, ele é cíclico,
né? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, que é, a gente está acostumado a ver o mercado de FDIC só crescendo, crescendo, crescendo. Mas crédito, né, ele é cíclico, né? A base monetária acelera a expansão ou reduz o crescimento da expansão. Então, assim, a gente precisa entender que a volumetria de fundos, ela vai, né, eventualmente variar, e a gente tem que saber entrar e tem que saber sair em determinado ativo, né? Acho que o tempo vai mostrar gestores que estão fazendo um trabalho correto, diligente, que não estão alocando só por pressão para crescer portfólio, tá? Estão alocando com análise fundamentalista, estão alocando com análise estatística, quando tem estatística para olhar. E aí o tempo. O ciclo de crédito, aumento e redução de juros, né, que são os momentos que a gente tem esses movimentos, vão mostrar quem que de fato está fazendo um trabalho consistente ao longo do tempo. Joia. Você disse aqui que vocês, enfim, os investidores de vocês são, dos ativos de vocês, são os investidores profissionais, né, e às vezes qualificados. Para alguém que tem essas ambições de vocês, vocês veem um momento que vocês também vão chegar ali, uma parte mais baixa da pirâmide, varejo? De varejo? Veja, é difícil, né, dizer nunca ou sempre. Hoje isso não está no radar, tá? Os fundos que a gente opera são fundos para profissional e para qualificado. Eu acho que, embora um 75 tenha permitido você colocar a FDIC em varejo com algumas, né, restrições, e existem alguns casos, tá? Acho que existe um caso ou outro bem sucedido. Eu não vejo a grande massa do mercado indo nessa direção, porque crédito privado é uma classe de ativo complexa de ser analisado, né? Quando você está falando de FDIC, cada fundo é de um jeito, cada tipo de crédito, cada originador, cada risco, cada esteira operacional é de um jeito. Levar isso para a distribuição no varejo é um desafio, né? Além da concentração. Então, o que a gente vê são as estruturas de fundo de renda fixa, né, captando e alocando em FDIC, né? E aí você tem um gestor ali no meio que está fazendo a seleção do ativo. E aí o que muda com o 75 é que eu passo a poder ter uma maior exposição nesses fundos, tá? Ele não é uma casca que está maquiando o ativo subjacente, né? Eu passo a poder ter uma exposição maior desses fundos. Mas o FDIC diretamente nas plataformas, né? O FDIC que compra o ativo, né? Eu digo isso porque hoje, né, eu posso ter um FDIC, né, que é um FDIC por determinação da CVM. Mas o FDIC comprador do ativo, operador mesmo, eu acho muito difícil dele, em larga escala, ir para a plataforma de varejo. Uhum. Tá? Embora tem gente salivando para fazer isso, né? Não, é que com a complexidade desse tipo de mercado aqui, assim, eu já vi gente falando aqui, falou, FDIC não é para pessoa física, né? E assim, até dá para entender esse tipo de raciocínio, porque assim, o nível de diligência que você precisa ter, de complexidade e tal, é uma coisa muito grande para alguém que não acompanha ali o mercado e nem tem expertise para isso, né? Mas assim, o mercado segue crescendo, você falou aqui de 1 trilhão aí que a gente deve chegar esse ano. Vocês são relativamente recentes nesse mercado, embora tenham nascido assim com assim, da forma como vocês criaram. Vocês tiveram um desenvolvimento muito rápido e eu acho que essa questão de encontrar um bom parceiro, uma boa rede de interlocutores ali, acho que ajuda bastante também. Neto, quanto a gente já andou do FDIC em relação ao que ele pode ser para a economia brasileira? 1 trilhão parece bastante, mas ele está... você falou aqui de, por exemplo, diversificação regional, né? Vocês são de Minas. Sim. A gente vê, por exemplo, gestora de FDIC do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Ceará.
que estão infiltrando crédito Aham. em lugares, em operações que não seriam possíveis se fosse por via bancária, por exemplo. A gente ainda tem no Brasil uma base enorme de empresas grandes que não têm acesso a crédito como precisava e que o FDIC está ajudando a abastecer isso. Qual é o tamanho Uhum. desse mercado inexplorado ainda aqui? Olha, Luiz, acho que tem vários aspectos aqui, tá? Tem um aspecto regional, tem um aspecto por onde o crédito entra, né? Antes o crédito ele vinha de uma agência, você precisava ir naquele lugar para tomar crédito, né? Hoje o crédito ele está encapsulado dentro da jornada, né? Ele tá dentro da jornada de compra, seja de comprar um carro, seja de comprar um produto na internet, seja quando a empresa vai comprar, né, um produto de fornecimento. Então, você tem uma diversificação de canais, tá? Então, para além da geografia, você tem uma diversificação de canal. E aí, a securitização, né, o FDIC propriamente dito, permite você construir canais para concessão de crédito que são muito específicos. Então, você aumenta a permeabilidade, tá? Acho que esse é um ângulo. Outro ângulo é empresas financiando as suas próprias cadeias, né? Ou tendo fundos dedicados específicos para um grupo econômico, para uma cadeia. Vocês fazem isso também? A gente faz isso, tá? A gente faz bastante isso. A gente, tem fundo para transportadora, montadora de carro, insumo agropecuário, tá? Então, e isso é um aquário relativamente fechado, né? Você tem uma esteira, você pode financiar upstream ou financiar downstream, em que você constrói uma estrutura de financiamento para aquela cadeia, tá? Em parceria com uma empresa, e aquela empresa passa a ser o banco da sua própria cadeia, né? Isso aqui é muito inexplorado. E eu não estou falando de empresas grandes, tá? A Petrobras tem um fundo muito grande, né? Um exemplo, mas empresas médias hoje, com faturamento ali acima de 50 milhões, já conseguem fazer um fundo para financiar a sua cadeia, e isso é muito inexplorado. Então, assim, 50 milhões dá para fazer. a partir de 50 milhões dá para fazer, tá? De faturamento, sem dúvida, né? O que é o desafio? O desafio é montar a esteira operacional, explicar o que é o risco, fazer a modelagem do crédito, mas essa é uma esteira hoje plenamente execuível, que a gente faz, a gente vê, né, outros players fazendo, e quando você me pergunta qual o tamanho disso, eu olho para o mercado de middle market, né, e para a possibilidade de originação e de ganho de capilaridade, e assim, você está falando de um crescimento aí de 10 vezes possível com espaço para o mercado crescer. Joia. E em que medida essa, esse desenvolvimento ele vai alcançar assim, regiões ou setores que ainda não estão, né? Você falou aqui, por exemplo, alguns setores da economia com quem vocês já fazem isso aí, com agronegócio. Tem muitos microsetores aí pelo país aí. Vocês fazem coisas por outras regiões do país, fora de Minas? Sem dúvida. Hoje a gente está em 18 estados, tá? A gente tem mais de 500 operações distribuídas em 18 estados do Brasil. E quero chegar ainda em todos eles. E como é que é esse primeiro contato? Quem está fazendo um FDIC primeira vez ali, você passa umas 3 horas explicando, mas não entendi nada. Exato, é mais ou menos isso. Como é que faz? Olha, eu acho que tem dois perfis distintos, né? Que quando a gente está falando do originador, né? Do parceiro que a gente vai para montar um fundo junto com ele. Você tem
aquelas empresas que já são mais maduras, que entendem o que é uma estrutura de crédito, o que é um FDIC, geralmente, ao longo, né, do tempo, essa empresa já operou com outros fundos. Tá? Então, era um cedente de um fundo. Ou viu alguém fazer. Ou era um grande sacado de um fundo, ou viu alguém fazendo, ou tem um executivo que foi para lá, né, que veio de uma outra empresa que tem fundo. Então, existe uma certa maturidade em que a conversa ela é mais fácil. É mais a gente, de fato, discutir as questões operacionais, a modelagem, o risco de crédito, a estrutura de passivo. E aí demora pelo menos 3 horas, nesse caso. Existe um outro perfil que só ouviu falar. Me falaram que esse trem é bom, eu quero fazer FDIC. Né? Ou vejo uma oportunidade, eu estou com excesso de caixa. Né? Ou o nosso time, né, de desenvolvimento de negócio ativamente vai abordar, né, aquele originador e a pessoa ainda não sabe o que é um fundo. Então vai ser mais do que 3 horas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? Vai ser mais do que 3 horas, aí tem um aspecto jurídico, tem um aspecto regulatório, tem um aspecto financeiro, tem um aspecto depois tecnológico, para entender a integração do ERP. Então, é um ciclo longo, mas que com certeza se paga. Isso é uma... Eu ouvindo alguns empreendedores, né, da indústria de FDICs, aí, assim, tenho ouvido alguns relatos muito interessantes de que assim, esse processo todo acaba ajudando as empresas a se desenvolverem em governança também, né? Porque quando é diferente do cara ir pegar um adiantamento lá no banco, vai no fio do bigode, e quando você faz uma estrutura de FDIC, tem todo um caminho ali para andar. Quer dizer, para a empresa ajuda não só para ela conseguir os recursos que ela está precisando, mas para ela se perenizar, né? Olha, sem dúvida tem um efeito positivo, tá? Acho que é muito similar a você trazer um sócio investidor. Né? Nós temos, né, sócios acionistas investidores, somos auditados, né, desde do primeiro ano da companhia. Isso colocou o nível de governança que a gente não teria se fosse de outra forma. Tá? Quando a empresa vai fazer um fundo, ela se acostuma a prestar conta para o investidor, né, desde aquele momento. O crédito não é mais no fio do bigode. Que eu vou lá, não, pode postergar, fala para o cliente, né, joga 30 dias para frente. Não, eu preciso formalizar, preciso ver se está de acordo com a política de cobrança, de renegociação daquele fundo, tá? Eu preciso garantir que está tudo formalizado na venda, que o lastro, né, que a nota foi emitida, que o lastro está bem formalizado, está tudo assinado. Então, quando a gente vai para uma operação fora de balanço, né, que eu tenho um fundo financiando ali a cadeia daquela empresa, ou um originador consultor de crédito, você traz uma governança desde a auditoria de carteira, tá, a necessidade de validação de lastro, histórico, tá, daquele crédito que, sem dúvida, contribui para a governança da empresa como um todo. Ora, a gente tem ouvido muito que assim, esse processo cheio de etapas, né, cheio de governança, cheio de sistema e tal, que ele contribui para uma gestão até mais eficiente do crédito, até do que às vezes que são originadas pelos bancos. Mas tem um teto para essa eficiência toda aí com um juro na casa de 14%, 15% ao ano. Como é que a gente garante, ou pelo menos consegue fazer a indústria de crédito via mercado de capitais, ele continue crescendo de uma maneira minimamente saudável com o juro nesse nível? Olha, os juros nesse nível, assim, ele é um problema não só para fundo, né? Ele é um problema para a economia, né? Os juros têm se mantido alto agora, com sinalização de baixa, mas a inflação volta a demonstrar sinal, né, de bater ou passar do teto da meta. E uma comunicação do Banco Central, né, na última reunião do Copom, né, que não foi muito bem recebida pelo mercado. Isso não contribui para a ancoragem de expectativa
que é fundamental para a redução de juros, né? Junto com superávit fiscal. Então, assim, não tem mágica para fazer. Né? A gente vê muito, tem que baixar os juros. Sim, o nível, né, da taxa de juros, na economia precisa ser reduzido. A gente está num nível de endividamento das empresas e das famílias que é preocupante, tá? Isso o mercado sabe, isso o governo sabe, mas felizmente a gente tem independência da autoridade monetária que olha e fala, preciso conter nível de preço. Ferramenta que eu tenho, né, taxa básica de juros, que é como a gente opera hoje, né, na política monetária fiscal no Brasil, a gente como player precisa olhar para o mercado, respeitar isso e olha, como que eu me posiciono, né, num nível de taxa de juros elevada e sustentada por tanto tempo. Né? A gente conversa isso com os originadores, que é a seleção de crédito precisa ficar mais criteriosa. E muitas vezes significa tirar o pé, significa reduzir risco, tá? E eu preciso olhar não só, se o ativo está performado, se está bem formalizado, mas agora a gente, né, RJs como sendo uma ferramenta, como tem sido para negociação de dívida. Né? E a extrajudicial também, né? E a extrajudicial agora também, né? Acho que a análise de crédito fica mais desafiadora. Não basta eu olhar só para o fluxo de ativo, eu preciso olhar para a DRE da empresa, né? Preciso olhar para o balanço, preciso olhar, será que essa empresa está com um nível de dívida líquida sustentável? Qual que é o custo de serviço de dívida? Qual que é a margem operacional dessa empresa? Margem bruta, margem líquida, né? Antes a gente olhava muito EBITDA como sendo... o EBITDA é o padrão. Não, precisa olhar para fluxo de caixa e dívida líquida. Então, veja, nesse contexto, a análise de crédito precisa ficar mais criteriosa. E vocês estão fazendo isso? A gente tem as ferramentas e a gente faz isso. Veja, no nosso caso, eu faço enquanto gestor, né? E faço enquanto parceiro do originador. Então, a gente constrói as ferramentas, as políticas, as esteiras, né? Os comitês para garantir que os fundos estão com uma alocação saudável. Obviamente, você está tomando risco, senão não te spread, né? Mas eu preciso garantir que o risco está adequado para a política de investimento daquele veículo. E que tudo que a gente tem de ferramenta que me garanta visibilidade, de metodologia, né? E como a gente atua em vários setores, em vários tipos de crédito, isso dá uma expertise, né, de metodologia de ferramenta para a gente, como poucos têm. Né? E a gente usa isso para construir as operações no dia a dia. Certo. E apesar desse momento de conjuntura mais hostil, o futuro ainda é brilhante? Sem dúvida. Veja, crédito, né, assim como a economia, são feitos de ciclos. Né? E a gente tem ciclos bons e a gente vai ter ciclos ruins. Ambos dão para ganhar dinheiro. Né? Eu preciso ter clareza, preciso ter posicionamento, pé no chão para tomada de decisão. Mas quando a gente olha para a tendência de médio e longo prazo... Estrutural, né? O estrutural, a gente tem um regulador, tá? Muito competente. Ele pode falar o que for. Né? No Brasil, a gente tem uma regulação para o mercado de capitais que é competente. Para o nosso nível de economia... Tá, de desenvolvimento econômico, a gente tem um nível de regulação do mercado de capitais comparado com países desenvolvidos. Eu tenho poupança doméstica, eu tenho, né, capital doméstico suficiente para fundear as estruturas. Né? Não dependo de financiamento externo. A gente tem um movimento de originação, de centralização financeira, né, com empresas concedendo crédito nas suas cadeias, com fintechs, tá? Com securitizadoras e factorings migrando para uma estrutura de mercado de capitais, com governança. Então, a gente tem um arcabouço regulatório de mercado muito favorável para um longo prazo de crescimento estrutural consistente. Isso quer dizer que não vão ter tropeços ao longo do caminho? Não. Vai ter. Né? Acho que é parte da seleção do mercado. Né? E a gente tem que ficar atento de onde estão esses buracos. Ô Neto, agora vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui
né, para a gente terminar, ter saber uma qualidade indispensável para quem trabalha com crédito. Paranoia. Muito bem. Qualidade. O maior erro de quem investe em crédito privado. Achar que não existe risco operacional. Um consenso de mercado que pode estar errado hoje. Olhar para a renda fixa e achar que não vai ter default. E pode perder até o principal. E qual é uma oportunidade que o investidor deveria observar mais atentamente? Acho que eu gosto muito de créditos de nicho. Tá? Créditos nichados dentro de um aquário, de um ecossistema. Ao invés de um mar aberto, dar crédito a mar aberto, né? Olhar para ecossistemas de receita recorrente, software, mensalidades escolares, aluguéis, tá? Importação e exportação. Acho que tem nichos específicos com assimetria muito positiva ainda inexplorados. Tá certo. Manuel Neto, muito obrigado por ter suas impressões, dividir suas impressões com a gente hoje. É um prazer tê-lo aqui e, assim, pela miríade de assuntos que nós tivemos aqui, assim, certeza que a gente vai ter muita evolução aí mais para frente e eu vou chamar você para voltar aqui. Obrigado, Luiz. Conta comigo. Ficaria aqui o resto da tarde conversando. Tá certo. Obrigado. Você é nosso amigo do Crédito Privado 360. Muito obrigado por ter estado conosco. Para assistir esse e outros conteúdos, entre no nosso site creditoprivado360.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado.